Agora, escritura pública de permuta. É correto afirmar que é ineficaz a troca de valores desiguais entre ascendente e descendente, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Tá quase certo. Qual que é o erro aqui? O erro aqui é falar que o vício do negócio torna ele ineficaz. E não, né? É anulável esse negócio que é feito com troca de valores desiguais sem consentimento dos outros descendentes. E essa é a resposta lá da letra C. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendente e descendente sem o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Então, é vício que é corrigido como anulação e não como ineficácia. Letra B, está errada porque dispõe que aplica-se integralmente a troca às disposições relativas à compra e venda. E não se aplica integralmente, e sim aplica o que for compatível com a compra e venda, a permuta, e não integralmente, porque tem algumas coisas relativas à compra e venda que não vão ser aplicáveis à permuta. E a letra D também é esse erro, que fala que não se aplica a troca às disposições referentes à compra e venda, quando o correto é que se aplica sim o que for compatível com o Instituto. Então, correta a letra C, conforme o artigo 533 do Código Civil. Reserva legal. A reserva legal, nós sabemos que hoje em dia não é mais competência do registro de imóveis fazer a averbação obrigatoriamente da reserva legal, né? E agora nós temos o CAR, que é o cadastro de imóveis rurais, o cadastro ambiental rural, que é feito através do site, né? Então, é uma das coisas que saiu da competência aí obrigatória do registro de imóveis. Entretanto, tem algumas coisinhas que têm que ser observadas aqui. Vamos ver nessa questão o que ela traz. Assinale a alternativa correta. Letra A. O reconhecimento extrajudicial de uso capião de imóvel matriculado extingue eventuais restrições administrativas, tal como a reserva legal. Incorreto, né? O reconhecimento extrajudicial do uso capião, ele não extingue as eventuais restrições administrativas. Essas restrições, elas são trazidas novamente ao imóvel quando do registro da uso capião e ele continua sobre ele incidindo essas restrições. Letra B. No ofício de registro de imóveis, além da matrícula, será feito o registro da reserva legal. A reserva legal, ela não é ato registrável, e sim é ato de averbação no registro de imóveis. Letra C. O desmembramento de imóvel rural não implicará alteração da reserva legal já averbada, seja da sua área, localização ou descrição, conforme já aprovados pela entidade ou órgão ambiental competente. Correto, né? Então, se você desmembrar o imóvel rural, esse desmembramento não vai incidir em descaracterização ou em alteração da reserva legal anteriormente averbada. E aqui, prestem atenção, a letra C já traz o erro da letra B, né? Porque aqui traz que alteração da reserva legal já averbada. Então, se a reserva legal é averbada, ela não é registrada, você já ia anular ali a letra B. Então, prestem atenção que, às vezes, no próprio enunciado ou em algumas das questões, já tem a resposta da questão. Então, você já consegue riscar ali, você já consegue saber. Se eu marcar B, eu não posso marcar C. Se eu marcar C, eu não posso marcar B, né? Porque uma é contraditória com a outra. Então, várias vezes nas provas, você vai conseguir dessa forma, fazendo esse pensamento lógico e comparativo dos enunciados, você vai conseguir riscar aí 2, 3 questões e ficar só com mais 2 para você marcar. Letra D. A Lei Federal 12.651 de 2012 conceitua a reserva legal da seguinte forma: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aqui está errado porque esse conceito não é de reserva legal, é área de preservação permanente. Então, o conceito que ele trouxe aqui é da área de reservação permanente. O conceito da reserva legal é outro que eu trouxe ali para vocês na descrição da alternativa, tá bom? Desafetação. Qual que essa questão vai trazer para a gente? A administração pública pretende alienar um prédio onde funciona uma Secretaria de Estado.
Então, se funcionou a Secretaria de Estado, aqui nós já sabemos que conforme a descrição, a caracterização de bens públicos, esse aqui é um bem público de uso comum, ou esse aqui é um bem público de uso especial ou um bem público dominial? Bem público de uso especial, né? Porque se ele está sendo usado por uma Secretaria de Estado, ele não é de uso comum e ele também não é dominial, que é aqueles bens de propriedade dos entes federativos que não estão sendo utilizados para nenhum outro fim. Uma vez que apurou que o valor de mercado do imóvel aumentou demasiadamente nos últimos 10 anos. Instada a se manifestar, a consultoria jurídica da administração opinou pela ilegalidade da conduta, ou seja, opinou que a alienação do prédio onde funciona a Secretaria de Estado é ilegal. Por quê? Em razão da afetação do bem público. Afetação por quê? Ele está afetado a um uso especial, né? A orientação do órgão jurídico consultivo da administração está. Então, essa orientação falando que está ilegal essa conduta de alienar esse prédio onde funciona a Secretaria de Estado, ela está incorreta ou correta? Vamos ver, então. Incorreta. Letra A. Incorreta na medida em que os bens públicos de uso comum do povo podem ser desafetados e alienados, observado o procedimento legal. Então, aqui não é bem o público de uso comum do povo, né? Porque está sendo utilizado por uma Secretaria de Estado, não é de uso comum do povo, e sim de uso especial. Então, aqui já está errada a alternativa. Letra B. É correta, pois o imóvel público está ocupado por um órgão da administração, só sendo possível a alienação mediante autorização judicial. Lembrando, palavrinha restritiva, só é possível a alienação mediante autorização judicial? Não, né? Não é. Então, essa aqui também está incorreta. Letra C. A pretensão de alienar esse prédio está... A opinião da consultoria jurídica em falar que está sendo ilegal essa alienação, ela está incorreta, na medida em que o bem público de uso especial pode ser desafetado e alienado, nos termos da lei, cabendo à administração a prévia transferência das atividades desenvolvidas no imóvel para outras instalações adequadas para tanto. Correto, né? Então, se um bem público está afetado, ou seja, ele está sendo utilizado como bem de uso comum ou bem de uso especial, ele pode ser desafetado, ser transformado em bem dominial ou dominical, e aí ele pode ser alienado, nos termos de uma lei que vai ser feita e prestando atenção que essa atividade antes desenvolvida nesse imóvel, ela vai ser vai ser transferida para algum outro bem, né? Então, essa é a alternativa certa. Letra D, correta, na medida em que se trata de bem de uso comum do povo, inalienável, imprescritível e impenhorável. Aqui a gente já viu que não é bem de uso comum do povo, e sim bem de uso especial. E letra E, incorreta, pois o bem público em questão é da espécie dominical ou dominial. Errado, não é, porque está sendo utilizado para um fim especial, que é ser a sede da Secretaria de Estado. Então, já está errada. Então, alternativa certa, a letra C. Tombamento. No que se refere ao tombamento, assinale a alternativa correta. Letra A. O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, contrapõe-se aos interesses da propriedade privada, limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem em nome da função social. Até aí tudo bem, mas aí ele vem e fala: o que impede a construção de obra vizinha? Não há um impedimento de construção de obra vizinha. Há só uma restrição desse direito e uma instituição de alguns requisitos que devem ser cumpridos pelo particular dessa construção de obra vizinha, tá? Então, não é que há um impedimento, e sim a restrição de alguns direitos. Letra B. Do tombamento, ato de reconhecimento do valor cultural de um bem pautado na função social, não poderá decorrer prejuízo ao proprietário. Incorreto, né? Porque o próprio tombamento em si já é um prejuízo ao proprietário, que tem aí restringido várias nuances da propriedade em si, né? Então, está incorreto. Letra C. Ainda que o proprietário não possua meios de efetivar a conservação do imóvel tombado e o poder público não execute as obras necessárias à sua conservação,
não haverá lugar para pedido de cancelamento do ato de tombamento dada a sua natureza. Errado, né? O pedido de cancelamento ou de tombamento, o ato do tombamento, ele pode ser sim cancelado. Letra D. Se destruir o bem tombado com a finalidade de lhe preservar o valor cultural, o proprietário deverá restituir a coisa ao status quo ante, vedada a conversão da obrigação em perdas e danos. Desculpa, pessoal. Aqui o erro está em falar que tem a possibilidade de se destruir o bem tombado. E o bem tombado, ele não pode, de forma alguma, ser destruído pelo proprietário. Tudo bem? E letra E. Não sendo o Instituto do Tombamento Provisório fase procedimental precedente do tombamento definitivo, sua caducidade por excesso de prazo não prejudica o definitivo. E essa aqui é a resposta correta. As respostas estão todas dispostas ali, tanto no Código de Processo Civil, quanto no Decreto-Lei 25 de 1937. Então, vocês dão uma lidinha, tá bom?